Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o professor Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui, nas ondas da nossa Rádio Catedral. Você também que nos acompanha através das mais variadas plataformas de podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para começarmos muito bem o nosso programa, elevando um louvor a Deus, dizendo que nós o amamos, nós vamos convidar agora o nosso querido amigo, o Padre João Cláudio, para rezar conosco o Tercinho do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha, e daqui a pouco a gente traz para você a vida de um servo de Deus muito conhecido aqui no Brasil, mas que você talvez não conheça a sua vida na profundidade que nós vamos trazer hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu Fazendo bem à terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Nesta manhã de domingo, vamos conhecer a vida extraordinária de um homem que transformou sua própria experiência de dor em fonte de esperança para milhares de pessoas. Falaremos hoje sobre o servo de Deus, Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, cujo processo de beatificação foi aberto recentemente. O Padre Léo, cujo nome de batismo era Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, nasceu em 9 de outubro de 1961, na cidade de Delfim Moreira, no sul de Minas Gerais, e faleceu em 4 de janeiro de 2007, em São Paulo. Ele foi
um sacerdote da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos, e sua vida foi marcada por uma trajetória de superação, amor ao próximo e dedicação aos mais necessitados. Para compreendermos a grandeza espiritual do Padre Léo, precisamos voltar às suas origens humildes. Filho de Joaquim Mendes e Maria Nazaré, ele cresceu em uma família simples do interior mineiro. Desde jovem, demonstrava características que mais tarde se tornariam marcas de seu ministério sacerdotal: a capacidade de liderança e o cuidado especial com aqueles que mais sofriam. Antes mesmo de ingressar no seminário, o jovem Léo já se destacava como animador na igreja local, demonstrando aquele carisma especial que mais tarde conquistaria multidões por todo o Brasil. Foi em janeiro de 1982 que tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Ingressou no Seminário do Sagrado Coração de Jesus em Lavras, Minas Gerais. O período de formação sacerdotal do futuro Padre Léo foi marcado por uma busca constante de aprofundamento espiritual. Fez o seu noviciado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, onde teve seus primeiros contatos mais profundos com a espiritualidade deoniana, centrada no Sagrado Coração de Jesus. Posteriormente, cursou filosofia em Brusque, também em Santa Catarina, e concluiu seus estudos teológicos em Taubaté, São Paulo. Durante esses anos de formação, já se podia perceber nele uma sensibilidade especial para com os marginalizados e uma intuição pastoral que mais tarde se manifestaria plenamente em seu ministério. Seus formadores relatavam que ele possuía uma capacidade única de acolher e compreender as dores humanas, talvez porque ele próprio havia experimentado profundamente o sofrimento. Em dezembro de 1990, na paróquia Nossa Senhora da Soledade, em Itajubá, Minas Gerais, Léo Tarcísio Gonçalves Pereira recebeu a ordenação sacerdotal, tornando-se Padre Léo. Esse momento representa não apenas a culminação de seus estudos, mas o início de uma missão que marcaria profundamente a Igreja no Brasil. Logo após sua ordenação, Padre Léo foi designado para trabalhar como diretor pedagógico no Colégio São Luís, em Brusque, Santa Catarina, função que exerceu de 1991 a 1998. Paralelamente, tornou-se professor no Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, também em Brusque, dedicando-se à formação de futuros sacerdotes e religiosos. Os primeiros anos de ministério sacerdotal foram fundamentais para o amadurecimento de sua visão pastoral. No ambiente educacional, Padre Léo desenvolveu uma metodologia própria de aproximação com jovens, sempre baseada no amor incondicional e na compreensão das fragilidades humanas. Seus alunos e colegas testemunhavam sobre sua capacidade excepcional de despertar o melhor nas pessoas, mesmo naquelas que pareciam mais perdidas. Foi também nesse período que Padre Léo começou a se envolver mais profundamente com a renovação carismática católica. Em 1983, ele havia ingressado na RCC, movimento que se tornaria um dos pilares de sua espiritualidade e de seu apostolado. A experiência carismática abriu para ele novas dimensões da vida espiritual, especialmente no que se refere aos dons do Espírito Santo e à oração contemplativa. Seus superiores e confrades relatavam que Padre Léo possuía uma vida de oração extraordinariamente intensa. Passava longas horas em adoração ao Santíssimo Sacramento e tinha uma devoção muito especial ao Sagrado Coração de Jesus, característica própria de sua congregação religiosa. Esta vida interior profunda seria o fundamento de toda sua obra apostólica posterior. O ano de 1995 marca um divisor de águas na vida do Padre Léo e, consequentemente, na vida de milhares de pessoas que seriam beneficiadas por sua obra. Em 12 de outubro daquele ano, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nascia oficialmente a comunidade de Betânia, o grande sonho e a principal realização do servo de Deus Padre Léo.
A escolha do nome Betânia não foi casual. Betânia era o nome da aldeia onde viviam Lázaro, Marta e Maria, grandes amigos de Jesus, onde o Senhor encontrava acolhida e descanso. Era também o lugar onde Jesus partiu para sua entrada triunfal em Jerusalém e para onde se retirava quando precisava de momentos de oração e intimidade com o Pai. Padre Léo, em Betânia, dizia que Betânia, na verdade, representava exatamente isso, um lugar de acolhida, de ressurreição espiritual e de encontro com Jesus. A inspiração para criar a comunidade de Betânia nasceu do coração pastoral de Padre Léo, que via diariamente o sofrimento de pessoas marginalizadas pela sociedade. Dependentes químicos, moradores de rua, jovens em situação de risco, famílias desestruturadas. Ele compreendeu que era necessário criar um espaço onde essas pessoas pudessem não apenas receber ajuda material, mas principalmente experimentar o amor incondicional de Deus e redescobrir sua dignidade como filhos do Altíssimo. O carisma da comunidade Betânia pode ser resumido numa palavra: acolhimento. Mas não se trata de um acolhimento meramente assistencial. É um acolhimento integral, que atende às necessidades físicas, psicológicas e espirituais das pessoas. Padre Léo costumava dizer que Jesus não veio apenas para dar pão aos famintos, mas para ele ser mesmo o pão da vida. Essa visão integral do ser humano permeava todo o trabalho da comunidade. Desde sua fundação, a comunidade Betânia adotou uma metodologia própria de acolhimento, baseada em 3 pilares fundamentais: oração, trabalho e comunidade. Os acolhidos participam de momentos intensos de oração e reflexão espiritual. Desenvolvem atividades produtivas que lhes devolvem a autoestima e o senso de utilidade. E vivem em ambiente comunitário onde eles experimentam relações saudáveis e fraternas. Em poucos anos, a comunidade Betânia expandiu-se significativamente. Atualmente, a comunidade Betânia tem 8 recantos nas cidades de Lorena, em São Paulo, Cianorte, no Paraná, Curitiba, também no Paraná, Guarapuava e Irati, também no Paraná, Itaperuna, aqui no estado do Rio de Janeiro, Uberlândia, em São Paulo, e São João Batista, o mais antigo deles, que foi fundado em 12 de outubro de 1995. Cada uma adaptada às necessidades específicas de sua região, mas todos mantendo o mesmo espírito e os carismas originais estabelecidos por Padre Léo. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Paralelamente ao trabalho na comunidade Betânia, Padre Léo desenvolveu um ministério extraordinário como pregador e comunicador. Sua palavra ungida e sua capacidade de chegar ao coração das pessoas fizeram dele uma das vozes mais queridas e respeitadas da Igreja Católica no Brasil nas décadas de 1990 e 2000. A participação do Padre Léo nos programas da TV Canção Nova foi fundamental para que seu carisma e sua mensagem chegassem a milhões de lares brasileiros. Através da televisão, ele realizou um verdadeiro ministério sacerdotal, levando esperança, consolação e orientação espiritual para pessoas de todo o país. Suas pregações eram marcadas por uma simplicidade evangélica, que tocava tanto os mais simples quanto os mais instruídos. O que mais impressionava nas pregações do Padre Léo era a sua capacidade de falar sobre as realidades mais elevadas da vida espiritual, usando uma linguagem acessível a todos. Ele tinha o dom de traduzir verdades eternas do Evangelho em palavras que chegavam diretamente ao coração dos ouvintes. Muitos testemunham que suas vidas foram transformadas após assistirem uma pregação do Padre Léo na televisão, e eu sou um deles. Além da televisão, Padre Léo foi um escritor prolífico. Ao longo de sua vida, publicou 28 livros, 5 deles editados após a sua morte, a maioria pela editora Canção Nova. Seus livros abordam temas centrais da vida cristã, como oração, conversão, vida sacramental, amor ao próximo e confiança em Deus. Nos escritos do Padre Léo encontramos uma espiritualidade profundamente cristocêntrica, centrada no mistério da encarnação e da redenção. Ele tinha uma capacidade especial de apresentar Jesus Cristo como amigo íntimo, o consolador dos aflitos,
o médico das almas. Suas reflexões sobre a misericórdia divina são particularmente tocantes e revelam um homem que experimentou pessoalmente o perdão e a misericórdia de Deus. Em setembro de 2015, a editora Canção Nova lançou a biografia de Padre Léo, em livro de 680 páginas, de autoria de Marlon Arraes. Todos os direitos autorais do livro foram doados pelo autor à comunidade Betânia. Seus livros continuam sendo reeditados e lidos por milhares de pessoas, demonstrando a atemporalidade de sua mensagem. A espiritualidade do servo de Deus Padre Léo pode ser caracterizada por alguns elementos fundamentais que permeavam tanto sua vida pessoal quanto seu ministério apostólico. Em primeiro lugar, destacava-se sua devoção ardente ao Sagrado Coração de Jesus, herança de sua formação deoniana e eixo central de toda a sua vida espiritual. Para Padre Léo, o Sagrado Coração de Jesus não era apenas uma devoção entre outras, mas o próprio núcleo do mistério cristão. Ele contemplava no coração de Jesus o amor infinito de Deus pelos homens, especialmente pelos mais pobres e abandonados. Esta contemplação mística alimentava seu zelo apostólico e sua compaixão pelos sofredores. Outro aspecto fundamental de sua espiritualidade era a profunda confiança na misericórdia divina. Padre Léo havia experimentado pessoalmente a força transformadora do perdão de Deus. E desta experiência nasceu sua convicção inabalável de que ninguém está perdido definitivamente. Que para Deus não existe situação sem solução. Não existe pessoa sem possibilidade de conversão e renovação. Esta convicção teológica e espiritual era o fundamento de todo o seu trabalho com os dependentes químicos e marginalizados. Quando muitos já haviam desistido de certas pessoas, Padre Léo continuava acreditando na possibilidade de sua recuperação e transformação. Numerosos testemunhos confirmam que sua fé na pessoa humana e no poder de Deus realizou verdadeiros milagres de conversão e cura. A oração ocupava lugar central na vida de Padre Léo. Ele era conhecido por suas longas horas de adoração ao Santíssimo e por sua oração contemplativa intensa. Muitos dos que conviveram com ele testemunham sobre sua capacidade de permanecer em oração por períodos muito prolongados, completamente absorto na contemplação dos mistérios divinos. Sua participação na renovação carismática católica trouxe para sua espiritualidade uma dimensão pentecostal muito rica. Padre Léo acreditava firmemente na ação do Espírito Santo e nos carismas extraordinários. Era comum em suas pregações a oração pelos enfermos e os pedidos de cura, sempre feitos com grande fé e humildade. Muitos fiéis relatam terem experimentado curas físicas e espirituais durante as orações de Padre Léo. Embora ele sempre insistisse que o poder de cura vem exclusivamente de Deus, não se pode negar que o Senhor se serviu de sua intercessão para realizar prodígios extraordinários. Estes fatos estão sendo cuidadosamente investigados no processo de beatificação. Os últimos anos da vida terrena do Padre Léo foram marcados por uma intensificação ainda maior de sua vida espiritual e de seu zelo apostólico. Apesar dos problemas de saúde que começaram a se manifestar, ele continuou incansável em sua missão de levar esperança aos desesperançados e amor aos desamados. Sua última pregação pública aconteceu durante o Osana Brasil da Canção Nova, em 2006, poucos meses antes de sua morte. Aqueles que estiveram presentes relatam que foi uma pregação profética, na qual Padre Léo falou com uma unção especial sobre a misericórdia de Deus e a importância de nos prepararmos para o encontro definitivo com o Senhor. Era como se ele já pressentisse que sua missão terrena estava chegando ao fim. Faço um parêntese aqui no texto preparado para dizer que meu primeiro contato, e talvez o único, com o Padre Léo ainda em vida, foi através desse Osana Brasil de 2006. Eu era ali um jovenzinho, um adolescente de 2006, eu tinha 13 anos, e na TV a cabo que tinha em casa, tinha acabado de ser adicionado o canal da Canção Nova. E aí, eu coloco na Canção Nova e vejo um padre
que na minha cabeça, eu não conhecia, né? Parecia um senhorzinho, um velhinho, né? Falando sentado, fraco, diante daquele centro de evangelização extremamente abarrotado, né? Eu lembro que foi num sábado de manhã, se eu não estou enganado. E ele falando, né? Tanto que essa pregação ficou com o nome de Buscai as Coisas do Alto. E eu vendo aquilo ali, não entendendo porque a cada 3 palavras o povo batia palma, né? E ali tentando entender o que ele estava falando, né? E eu não conhecia, via faixas, coisa e tal. E pouco tempo depois, um pouco mais ou um pouco menos de um mês, ele acaba falecendo e passou, né? O velório dele, o enterro na TV Canção Nova, e eu não sabia quem ele era. E ali depois, né, consumindo mais, né, a TV Canção Nova e crescendo também, aí eu fui vendo pregações dele antigas, que passam até hoje na TV Canção Nova. E aí eu fui descobrindo quem era esse Padre Léo. Então eu conheci retroativamente, né, eu conheci ele pela sua última pregação, e dali, né, ele falece, e dali eu fui conhecendo para trás, vendo as suas pregações, né, nas reprises da TV Canção Nova. Em 4 de janeiro de 2007, festa da Epifania do Senhor, Padre Léo entrega sua alma ao Criador em São Paulo. Tinha apenas 45 anos de idade, mas havia realizado uma obra extraordinária que continua viva e continua frutificante até hoje em sua vida. O funeral do Padre Léo foi uma manifestação impressionante da veneração que o povo havia desenvolvido por ele. Milhares de pessoas compareceram às exéquias vindas de todos os cantos do país. Muitos relatavam graças alcançadas por sua intercessão, outros testemunhavam sobre sua transformação de vida, ocorridas após conhecer o seu trabalho. Imediatamente após sua morte, começaram a surgir relatos de possíveis milagres atribuídos à sua intercessão. O Instituto Padre Léo, criado para preservar sua memória e dar continuidade às suas obras, passou a receber diariamente um volume crescente de testemunhos e de graças alcançadas, pedidos de oração e relatos de conversões. A fama de santidade do Padre Léo espalhou-se rapidamente por todo o território nacional. Grupos de orações foram formados em sua intenção. Novenas passaram a ser rezadas pedindo sua intercessão. E sua imagem começou a ser venerada em lares católicos de todo o Brasil. Essa devoção popular espontânea foi um dos fatores que motivou a abertura do processo de beatificação. Tanto que em Cachoeira Paulista tem uma estátua, né, e nem é dentro da Canção Nova, é até distante, né, dentro do município de Cachoeira Paulista já existe uma estátua, né, do Padre Léo gigante que foi feita, né, na cidade em homenagem ao servo de Deus, Padre Léo. No dia 7 de março de 2020, exatamente 13 anos após a morte do Padre Léo, teve início oficialmente o seu processo de beatificação na Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina. A cerimônia de abertura do processo foi presidida pelo arcebispo Dom Wilson Tadeu Jonig, que foi bispo auxiliar aqui de nossa arquidiocese, ali por volta dos anos 2000, na época do pastoreio de Dom Eusébio, tanto que eu fui crismado por Dom Wilson em 2009. E aconteceu na sede da comunidade de Betânia, em São João Batista, lá em Santa Catarina. Com a abertura oficial do processo, Padre Léo recebeu o título de Servo de Deus, que é o primeiro grau no caminho de canonização. Este título indica que a Igreja reconhece oficialmente a fama de santidade que cerca a sua pessoa e autoriza a investigação de sua vida, virtudes e eventuais milagres. O processo de beatificação desenvolve em 2 fases principais, a fase diocesana e a fase romana. A fase diocesana, que está atualmente em andamento, consiste na coleta de todos os documentos relativos à vida do servo de Deus e no interrogatório de testemunhas que conviveram com ele, na investigação de possíveis milagres atribuídos à sua intercessão. Após o encerramento desta fase, toda a documentação será enviada à Congregação para as Causas dos Santos, o dicastério, na verdade, para as Causas dos Santos no Vaticano, onde terá início a fase romana do processo. Na fase romana, os teólogos e historiadores da Santa Sé examinarão minuciosamente toda a documentação enviada, verificando se há elementos suficientes para reconhecer a heroicidade das virtudes do servo de Deus. Se este reconhecimento for concedido pelo Papa, Padre Léo receberá o título de Venerável.
Para a beatificação propriamente dita, será necessário comprovar um milagre ocorrido após a morte do servo de Deus, por sua intercessão. Esse milagre deve ser cientificamente inexplicável e ter uma relação clara com orações dirigidas especificamente ao servo de Deus. Uma vez comprovado o milagre, Padre Léo poderá ser declarado beato e receber culto público limitado. Finalmente, para a canonização, será necessário comprovar um segundo milagre, ocorrido após a beatificação. Somente então Padre Léo poderá ser chamado santo e receber culto universal na Igreja Católica. O postulador da causa, responsável por acompanhar todo o processo, tem relatado que há inúmeros casos sendo investigados como possíveis milagres. O Instituto Padre Léo continua recebendo diariamente testemunhos de graças alcançadas e de transformações de vida atribuídas à intercessão do servo de Deus. E queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um Rio e Santidade, onde pudemos conhecer a vida extraordinária do servo de Deus Padre Léo, fundador da comunidade Betânia. Sua trajetória nos ensina que a verdadeira santidade não está nos grandes feitos que o mundo aplaude, mas na capacidade de amar incondicionalmente, especialmente aqueles que a sociedade despreza e abandona. Padre Léo soube transformar sua própria experiência de dor e superação em fonte de esperança para milhares de pessoas. Sua vida nos mostra que Deus pode fazer grandes coisas através daqueles que se colocam totalmente a seu serviço, especialmente quando esse serviço é direcionado aos mais pobres e necessitados. O processo de beatificação do Padre Léo continua avançando e todos nós podemos colaborar através de nossas orações. Que o Senhor se digne acelerar esse processo e nos conceda em breve a alegria de vê-lo elevado às honras dos altares, como reconhecimento oficial de sua santidade de vida. E assim, vamos fazer uma oração pedindo a intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Deus Pai misericordioso, que suscitaste em vosso servo Padre Léo um coração compassivo para com os sofredores e um zelo ardente para a salvação das almas. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça de amarmos como ele amou e de servirmos como ele serviu. Se for da vossa vontade, glorificai vosso servo na terra, para que sua vida continue sendo fonte de inspiração e esperança para todos nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, rogai por nós. E esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal com a santidade de vida de tantas pessoas, homens e mulheres que passaram o seu céu fazendo bem à terra. Que semana que vem a gente possa novamente nos encontrarmos aqui na nossa Rádio Catedral. E você que acompanhou o nosso programa aqui através da sintonia da nossa Rádio Catedral, você pode e deve também acessar os nossos podcasts. Só jogar lá, Rio em Santidade. Vamos ficar agora com a oração do nosso querido cardeal Dom Orani João Tempesta. E até semana que vem, se Deus quiser. Não se esqueça, domingo sem missa, semana sem graça. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei.
Eu não me acostumei nas terras onde andei.